Graça e paz daquele que vive para todos sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para falar do tabernáculo. Nós estamos falando exaustivamente da Arca da Aliança, a Arca do Senhor, a Arca do Concerto, a Arca do Testemunho. Vários nomes essa arca possui. Nós estamos estudando minuciosamente a respeito dessa arca. Nós falamos do número 4. Nós falamos das argolas, das 4 argolas, tremendo, né? E hoje nós vamos falar a respeito dos varais, muito profundo esse assunto também. A arca fala de Cristo, o tabernáculo fala de Cristo e a igreja. E essa arca também fala do testemunho da igreja. Então nós vamos estudar hoje, eu quero pegar aqui o texto da arca, se encontra aqui no livro de Êxodo, no capítulo 25, no verso número 10, diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia. Nós vimos aqui uma madeira difícil de trabalhar, uma madeira cheia de nódulos, uma madeira complicada que aponta para a natureza humana. A madeira no Antigo Testamento aponta para a natureza humana. E no caso aqui, nós sabemos que a arca é o Senhor Jesus encarnado, é a humanidade de Cristo. De 2,5 côvados será o seu comprimento, de 1,5 côvado a largura, de 1,5 côvado a altura. As 3 meias medidas da arca apontam para essas meias medidas, essas medidas quebradas apontam para o Senhor Jesus, completo e perfeito, mas que precisou de cooperação. Para ser completo na obra como homem, como Deus ele é completo, como homem, o homem Jesus, ele precisou de cooperação divina e de cooperação de homens. De ouro puro a cobrirás. Por dentro, falando da divindade, Cristo não deixou de ser Deus. Não é porque ele tomou a forma de carne que ele deixou de ser Deus. Não, ele sempre foi e ele sempre será Deus, até em carne. Ele é Deus, por dentro e por fora, falando que o Senhor viveu, né, no Espírito. A cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Essa bordadura de ouro nós vamos falar quando nós entrarmos no propiciatório. Fundirás para ela 4 argolas de ouro. Nós falamos dessas argolas, que é a oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá. Por isso que ela é só ouro, porque essa oportunidade de pregar o Evangelho vem só do Senhor, vem da natureza, da vida e da glória de Deus. E as porás nos 4 cantos da arca. Número 4 aqui, o número da criação, mostrando que esse homem, ele é o Criador. João começou o seu evangelho dizendo a respeito dele como Criador, e que essa arca será levada nos 4 cantos dessa terra. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Tudo é Cristo. Nós vimos que cada lado ter 2 argolas aponta e tipifica para mostrar que tudo é Cristo. É Cristo em níveis cada vez maiores. O Evangelho é Cristo, e quanto mais a gente entende Cristo, mais a gente cresce em Cristo. Não tem nada maior que Cristo, não tem nada além do que Jesus Cristo. Então esse é o sentido. Farás, versículo 13, é o que nós vamos estudar hoje. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirá de ouro. Então nós vamos estudar um pouco esses varais de madeira. Os varais de madeira foram feitos para carregar essa arca, né? Se a gente continuar aqui o texto, nós vamos ver: meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Então o versículo 14 aqui vai nos mostrar que esses varais, eles tinham a finalidade de ficar ali para carregar a arca. A arca deveria ser carregada nesses varais e nos ombros dos homens, né? Veja que Davi errou feio por não conhecer esse texto e outros textos de Moisés. Ele quis trazer a arca para Jerusalém em carro de boi, que nunca tinha sido usado. Um grande erro que causou a morte de Uzá. Uma grande catástrofe, porque a arca ela foi destinada a ser carregada por esses varais aqui nos ombros dos homens. Então veja que está falando que é para carregar essa arca, né? A arca do testemunho. Dentro da arca
nós vamos ver que o Senhor colocou as tábuas do testemunho. Por várias vezes o Senhor diz: e colocarás dentro dela o testemunho que eu te der. Então é uma arca de testemunho. É uma arca que tem o testemunho de Deus. No caso aqui eram as 2 tábuas da lei. Para nós sabemos que aponta para o testemunho do Senhor Jesus, que nós recebemos um Espírito para sermos ministros de uma aliança, de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, certo? Nós somos testemunhas. O Espírito que vem em nós é o Espírito que testemunha Jesus. Então veja que nós temos visto já, né, que tem esse sentido de carregar. Então é de madeira, a madeira de acácia, é a que Deus escolheu. Deus poderia ter escolhido o cedro, qualquer outra madeira nobre, todavia Deus escolheu essa madeira. É uma madeira que aponta para a natureza humana. Então veja que as argolas eram de ouro porque aponta para a oportunidade que Deus dá em Cristo de sermos testemunhas. Vem de Deus, não tem nada a ver conosco. Mas os varais, que é para carregar, que é para colocar dentro, que é para juntar com as argolas, com essa oportunidade que o Senhor nos dá, esses 2 varais é de madeira. Então fala que dessa parte humana, né, que sempre será o homem que carregará a arca. Nós estamos falando aqui exaustivamente em todos os estudos que isso aponta para o Senhor Jesus. A arca aponta para a pessoa de Cristo, né? O propiciatório aponta para a obra de Cristo. E do propiciatório Deus falava. Então Deus fala através da pessoa e da obra do Filho, né? Então nós vemos o espírito de profecia aí, que Jesus é a pessoa de Jesus, o que Jesus fez, a obra de Jesus, o que Jesus falou, o ensino de Cristo, aqui já na primeira descrição da Arca da Aliança, certo? Então, essa arca é para ser carregada por homens, por isso que esses varais são de madeira apenas de madeira, apontando que sempre Jesus será levado, o testemunho de Cristo, da pessoa, da obra e do ensino de Cristo, será levado por homens. Não será levado por anjos, arcanjos, serafins, querubins, sempre homens. Nós não devemos carregar a arca. A arca não vai ser carregada por anjos, por serafins, por querubins, mas é a natureza humana, homens. Então já está falando que nós vamos ser testemunhas. Veja que o propósito eterno é Deus nos fazer testemunhas do seu Filho Jesus. Atos 1:8 diz: vocês serão minhas testemunhas. Veja que esses varais estarem ali está falando que a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, tem esse desejo, esse anelo, essa vontade de testemunhar. Os homens que receberam a Cristo possuem a incumbência e a responsabilidade e o privilégio e a alegria e a graça de carregar a arca, de testemunhar a respeito da pessoa, da obra e do ensino de Cristo. Agora nós vemos no versículo 13 que diz que essas 2 varas, esses 2 varais, eles seriam cobertos de ouro, certo? Como a arca, que é de madeira de acácia e coberta de ouro. Os varais também são de madeira de acácia, mas coberto de ouro. Então isso fala de novo, né, que são homens humanos, pessoas comuns que vão carregar a arca, mas que são cobertas de ouro, da natureza, da vida e da glória do Senhor, porque é isso que o ouro aponta. Então esse ouro, ele fala do testemunho de homens que andam em espírito e em verdade, certo? O ouro fala de andar no espírito e na verdade. Então Jesus mesmo, né, ele foi claro no Evangelho de João, no capítulo de número 4, né, nós conhecemos esse texto magistral. No versículo 23 diz assim, ó: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja, nós carregamos o Filho, que é a arca, a obra do Filho e a palavra do Filho. E por sermos filhos, carregando o Filho superior,
o primogênito, nós adoramos o Senhor como Pai. Assim como o primogênito, Cristo, que era unigênito, se tornou primogênito, adora a Deus como Pai, em espírito e em verdade. Então esse ouro fala desse andar da igreja, esse carregar da igreja, carregar o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Então veja que essa palavra verdade, ela significa realidade. Verdade aqui não tem o sentido de ideia, não tem o sentido de conceito, não tem o sentido de uma opinião formada. Até porque a verdade é algo muito relativo. O que é verdade para mim não é verdade para você. O que não é verdade para mim e para você pode ser verdade para outro. Então a verdade no Novo Testamento não se constitui de um amontoado de letras e frases, certo? Que constitui uma ideia formada, uma opinião. Não, a verdade aqui é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Então, verdade é a realidade da pessoa de Cristo. Então, nós carregamos a arca, somos homens, madeira de acácia, revestidos de ouro. Ou seja, carregamos a arca em espírito e em verdade. Veja que em João, no capítulo 14, 15 e 16, Jesus, por mais de uma vez, chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Ou seja, Espírito da realidade. O que é uma realidade? É algo que deixou de ser apenas uma informação da mente, que deixou de ser apenas um amontoado de conhecimentos e passou a ser uma verdade dentro de nós, uma realidade, um fato real, consumado, provado e comprovado dentro de nós. Não tem nada a ver apenas com intelectualidade ou com sentimentalismo. Vai muito além, realidade dentro de nós, em nosso espírito, no nosso verdadeiro eu. Então, o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui em João 4,23 é que nós vamos adorar a Deus pelo Espírito da verdade, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele recebeu tudo que é de Jesus, a arca, o propiciatório e a palavra de Jesus, ele recebeu e ele traz a realidade para nós, por isso que ele é chamado Espírito da realidade. Nós só adoramos o Pai com Espírito de realidade pelo Espírito Santo, que é o Espírito de realidade. Então, já aponta, sendo de madeira, aponta para homens que carregam, mas que é coberto de ouro, que andam em espírito e em verdade, ou seja, uma realidade da pessoa de Cristo. A igreja muitas vezes sabe humanamente, mentalmente, intelectualmente, por um assentimento, uma concordância mental, quem é Jesus. Todavia, ela não tem a realidade do que é Jesus. Então a gente vê pessoas chegando atrasado no culto porque querem, pessoas conversando na hora da palavra assim, coisas aleatórias, coisas sem sentido, pessoas saindo para fora da igreja assim, do templo sem sentido nenhum, porque elas não têm realidade do Senhor. Quando elas tiverem realidade mesmo, não ver Jesus apenas como alguém distante, mas uma realidade do interior, elas nunca mais vão fazer isso. E o testemunho, a gente pregar o evangelho, a gente testemunhar da pessoa, da obra e do ensino de Cristo passa muito por nós andarmos nesse espírito da realidade, é andar em espírito e andar em verdade, é andar pelo espírito da realidade, que é o Espírito do Senhor. Então veja, nós estamos vendo essas informações já nesse estudo e nós vemos que são duas varas, porque são duas argolas, duas de cada lado. Então já, assim como nós estudamos um pouco o número 4, nós estamos também agora vendo aqui o número 2, certo? Então, porque são duas, olha só, são duas varas, é isso que nós estamos vendo aqui, né? Que são duas varas, então nós vamos estudar um pouco o número 2. Para que aponta o número 2? O que significa o número 2? Qual o significado do número 2? Olha só, o número 2 é o número do testemunho. A arca do testemunho. O espírito que nós recebemos é um espírito para testemunharmos. E o número 2 é o número do testemunho
2 é o número do falar, do anunciar, do testificar, um testemunho que fica. No grego, a palavra testemunho, ali em Atos 1:8, tem o sentido de falar até a morte, mártir. É esse espírito que a gente recebe. O espírito para falar da pessoa de Jesus Cristo, que é a arca, da obra de Jesus Cristo, que é o propiciatório, da palavra de Jesus Cristo, que é o ensino, que é por onde o Senhor fala hoje. E o Senhor tinha falado fragmentado no Antigo Testamento, e hoje o Senhor fala plenamente pelo Filho, Hebreus 1:1. Então nós vemos aqui, sendo o número 2 o número do testemunho, o Senhor Jesus colocando essa ideia, certo? Olha só, depois disso, Lucas capítulo 10, verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Olha só, enviou 70, 35 pares de 2 em 2 para que o procedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Então veja, o número 2 aqui, o Senhor Jesus falando a respeito do testemunho deles irem pregar, certo? E de cidade em cidade, em duplas, 2 em 2, não sozinhos. Sozinhos eles seriam 70 pessoas em 70 lugares, mas o Senhor prefere que tenha 35 lugares sendo evangelizado por 2 pessoas ao invés de 70 sendo evangelizado por um. Porque o número 2 é o número do testemunho, e esse padrão ele se desenvolveu até no livro de Atos. Nós vamos perceber ao ler o livro de Atos que lá no capítulo 3 já, quando Pedro ora e aquele aleijado anda diante da porta formosa, quem está ali? Pedro e João, 2. Nós vemos o padrão também em Atos capítulo 13, quando o Espírito Santo foi separar 2 homens para serem apóstolos por uma viagem missionária. O Espírito Santo disse assim, Atos capítulo 13, 1 e 2, apartem para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho enviado. 2, Paulo, o Saulo e Barnabé. Depois nós vemos Timóteo e Paulo, Paulo, Timóteo, Paulo e Silas. Nós vemos também Pedro e Tiago, quando Tiago morreu, a espada. Então nós vemos esse padrão, né, de 2. É muito importante a gente pensar nesse aspecto, porque o Senhor está colocando aqui para nós um direcionamento, até para quê? Para a gente pregar, a gente ir nos lugares, pregar a palavra. Nós precisamos, nunca é bom ir sozinho, nós só devemos ir sozinho se não houver outra opção para nós visitar uma pessoa. Nós precisamos sempre estar em 2, nós não sabemos o que pode acontecer, nós não sabemos se tem armadilhas ali físicas ou armadilhas de injúrias. Quando nós estamos em 2, isso facilita para nos livrarmos. E as obras de Deus, elas devem ser feitas então em comunidade, em testemunho de 2, certo? Então por isso nós já vemos ali na arca o Senhor apontando na fragmentação do Antigo Testamento que o nosso testemunho de pregar o Evangelho deve ser sempre, no mínimo, em 2 pessoas, certo? Então o número 2 também fala de comunhão, né? 2 em 1, uma unidade de 2 pessoas. Olha só, talvez o Senhor Jesus tenha até visto isso, né? Com certeza ele viu, né? Quando em humanidade, Amós 3:3, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Então veja que o número 2 é um número de comunhão, de acordo. Você anda 2 juntos se não estiver de acordo? Um casamento que os 2 não estão de acordo tem como prevalecer? Um quer uma coisa, outro quer outra? Não tem, né? Amizades, pode ver que nós procuramos conviver com pessoas que pensam parecido conosco. Nós não conseguimos andar com pessoas que são totalmente opostas a nós, aos gostos, aos desejos, às palavras, às atitudes, ao cultural. Então, é difícil 2 irmãos andar juntos se não tiver concordância. Então, veja que é preciso ter 2 concordando para fluir, né? Então, Jesus pegou esse princípio do 2, falou para pregar, né? Já quando ele designou 70 para 2. E olha só o que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo de número 18, certo? Mateus capítulo 18, nós vamos ver aqui, ó.
Verso de número 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Então o Senhor está dizendo que se nós, por fé, andando na realidade da obra de Cristo, não a nossa cabeça, a nossa vida carnal, mas dentro da realidade da obra de Cristo, se nós ligarmos na terra, será ligado nos céus. E o que nós desligarmos na terra, terá se desligado nos céus. Então olha só. Aí o versículo 19, Jesus vai dizer assim: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então olha só que o Senhor Jesus está dizendo que se dois dentre nós concordar na terra acerca de um assunto, de qualquer assunto, porque para andar em concordância no reino de Deus, nós já vamos estar ligados em Cristo, certo? Então nós vamos pedir, com certeza nós vamos estar pedindo dentro do aspecto da pessoa, da obra e do ensino de Cristo. Dois. Então é um número de concordância. O que dois concordar na terra. E o versículo 20 vai dizer assim, ó, porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então o Senhor Jesus está em nós, porque nós somos o templo do Espírito, mas coletivamente, como um corpo, para nós sermos igreja no aspecto do corpo, dois é suficiente. Para ter uma sinagoga antigamente na Babilônia, era preciso ter 10 cabeças de família. O Senhor Jesus está dizendo assim, onde tiver dois ou três reunidos no meu nome, tiver concordância ali no meu nome, eu já é uma igreja, eu já estou ali como cabeça daqueles dois. Então, para ser uma igreja é preciso dois. Glória a Deus por isso, certo? Agora, olha só, né? No versículo aqui 16, nós vamos ver o Senhor também falando a respeito de concordância também, de testemunha pela palavra de duas testemunhas. Então o Senhor está dizendo aqui para nós que se tiver duas pessoas para testemunhar, quero abrir a minha Bíblia aqui agora, né? Pegar a Bíblia, aqui no livro de, vamos ver aqui, né? Esse texto aqui na Bíblia de papel, 18:16. 18:16 assim, ó. O 15 assim: se, porém, teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, se o irmão fizer algo contra nós, não tem que sair falando para as pessoas. A gente tem que procurar consertar com o irmão, certo? Se, porém, ele não te ouvir, você vai lá. Irmão, vamos alinhar, você errou comigo. Ele fala, não quero saber. Leva contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Então veja que se o irmão que peca contra nós, ele infelizmente, ele não se arrepende através de uma conversa, leva duas pessoas para ter confirmação de tudo que é falado. Se ele não se arrepender, então leva ele para a igreja, e se ele quiser continuar vivendo errado, então ele está sendo como um cobrador de imposto ou como um gentil, ele não é igreja, porque se não há reconciliação, se não há concordância, não tem vida de igreja, certo? Então o número 2 de novo aqui porque o testemunho de duas pessoas. Então por isso que o Senhor fala para nós pregar de 2 em 2. A gente tem o princípio de fazer visita, de ir nos lugares de 2 em 2, até porque se alguém, por exemplo, levantar uma calúnia contra uma pessoa, tava ali duas, tem como se defender. E tantos outras situações. Então veja que o número 2 é um número de testemunho, é um número de comunhão, é um número de concordância. É um número de concordância, certo? Nós estamos vendo isso. Então tá lá na arca essas duas varas de madeira, que é a parte humana, homens vão carregar, revestidos do Espírito Santo. Olha só, como que vai assim, né, abrindo, como que vai desmistificando, né, as coisas, certo? Agora, se a gente olhar aqui, né, o versículo diz assim, ó: meterás os varais nas argolas. Então essas varas deveriam ser colocadas nas argolas. As argolas de ouro, certo? Ouro puro nós vimos. As argolas nós vimos no estudo passado que é a oportunidade que Deus nos dá para a obra. Por isso que é ouro, vem do Senhor. Então esses varais eles são introduzidos dentro desses anéis, dessas argolas.
Então, os varais nas argolas é o sentido, é a humanidade, é a voz humana, madeira de acácia, e a divindade coberta de ouro, né? A voz divina no testemunho. Então, o nosso testemunho, ele é tanto humano, porque nós somos homens, como divino, porque é a vida no espírito e na verdade, no espírito da realidade. Olha como vai esclarecendo as coisas, gente. Então o Senhor nos deu oportunidade, essas argolas, de levar a arca à pessoa, a obra e a palavra do Senhor, o ensino do Senhor. Certo? Nós somos homens, madeira, mas nós temos uma voz humana, uma voz simples. Muitos de nós somos pessoas assim iletradas, pessoas incultas, pessoas que não têm formação acadêmica, nem muito menos de seminários teológicos. E somos simples, mas nós temos uma unção, nós chamamos, né? Que é esse ouro, essa divindade, essa natureza e essa vida do Senhor em nós. Que o ouro aponta para isso, para a divindade do Senhor, né? Para a natureza do Senhor, para a glória do Senhor, para o caráter do Senhor em nós. Então, fala disso no testemunho, os varais estarem nas argolas. Então, é a simplicidade da madeira, irmãos, unido a valiosidade do ouro. Então é a simplicidade, a fragilidade do humano, do ser humano da madeira e a valiosidade e a realidade do ouro. Então Paulo falou isso, né? Assim, nós vamos ver isso aqui, ó. Essa simplicidade misturado com essa valiosidade, com essa divindade, madeira e ouro no testemunho de Paulo. Testemunho verdadeiro da igreja. Ele não é um testemunho cheio de firulas teológicas. Esses pastores e esses mestres que eles gostam de encantar as pessoas com palavras mirabolantes, vernáculos extraordinários que nunca ninguém ouviu, pra gente falar, nossa, que homem sábio, ninguém entendeu nada, ninguém foi edificado. Isso não é o testemunho do Senhor. O testemunho do Senhor, ele é dado por simplicidade, e o que tem de especial no testemunho do Senhor é o ouro, é a presença, é a unção de Deus, é a natureza, a vida e a glória de Deus no testemunho, na palavra, na pregação. Se você lê Atos capítulo 2 e você vê o testemunho de Pedro, ali a pregação de Pedro no dia de Pentecoste, você vai pensar assim, eu prego melhor que isso. Não dá 15, 20 minutos aquela pregação. Se você ler no livro de Atos as pregações de Paulo, pregando, testemunhando, você vai falar, pastor falando de tal prega melhor. Só que a realidade que eles tinham do Senhor fazia coisas que nossas pregações de hoje não conseguem fazer. Porque nós temos muitas técnicas, né, de oratória, hermenêutica, tanta coisa, tanta firula, tanta coisa decorada, laboratórios. Nós formamos oradores em laboratórios hoje, coaches da mente, mas não produz 3.000 pessoas salvas, como Pedro, que pregou ali a história tão simples, né, de Israel e trouxe para Cristo a ressurreição e a cruz. 3.000 pessoas se converteram, porque é a simplicidade da madeira e a valiosidade do ouro junto na pregação. Então olha só o que diz aqui, né, 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 3. Olha só, Paulo fala assim, olha, para a igreja aos Coríntios. E foi em fraqueza, gente, fraqueza, né, falta de força, falta de vigor, foi em fraqueza, em temor, em medo, né? Tem um sentido de medo aqui. E grande tremor. Tremor, medo quer dizer algo da alma. Tremor quer dizer que esse medo tá virando pavor e a pessoa começa a tremer no corpo. Você já viu situações assim, né? Que eu estive entre vós. Paulo tá falando da simplicidade, humanidade, fragilidade dele como homem, da madeira. Olha só, 3 aspectos então de Paulo dizendo, eu fui entre vós, eu preguei entre vós, eu estava muito fraco,
Eu estava com muito medo e eu estava apavorado. O pavor era tão grande que eu cheguei a tremer meu corpo por fora. Isso impediu ele de pregar? Não. Isso impediu ele de fazer uma obra sem precedentes em Coríntios? Não. Porque ele sabia que ele não era só madeira. Ele sabia que ele era revestido de ouro. Então ele pregou, ele ensinou, ele edificou a igreja ali. Hoje os obreiros, eles não podem ter um dia ruim que eles faltam da igreja. Outros não têm força para cumprir uma escala. Porque eles querem estar bem. Mas olha o Paulo do jeito que estava. Por que que nós hoje temos essa mente? Eu não estou bem, eu preciso ficar mais forte, feliz, alegre, eu estou triste, eu não posso fazer a obra, aconteceu isso hoje, eu não consigo fazer a obra, porque nós não temos realidade de quem nós estamos carregando. E muitas vezes os obreiros não estão fazendo para Cristo, estão fazendo para si mesmo. Então eles não fazem para Cristo, eles fazem para se sentir bem. Já que eles estão se sentindo mal antecipadamente, eles não vão fazer, porque eles sabem que o fazer deles não vai fazê-los melhorar. Então a obra não é para Cristo, é para eles. Não é para satisfação do Senhor Jesus. É para satisfação pessoal. Infelizmente, nós temos visto esses casos em nossos circuitos cristãos, certo? Mas Paulo está dizendo aqui, fui em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Ou não estava bem, eu estava fraco, eu estava com medo, eu estava apavorado. Por fora eu tremia. Aí o versículo 4 ele vai dizer assim, a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva. Eu não usei de técnicas de oratória, eu não usei de palavras que têm sentidos mirabolantes, eu não fui com a intelectualidade pregar entre vós. Eu não persuadi vocês com estratégias naturais, mentais, emocionais. Nós vemos isso hoje, nos coaches. Nós vemos isso hoje nos louvores, essas técnicas para a alma, essas técnicas satânicas e humanas. Paulo disse, eu não usei nada disso, e Paulo podia usar. Porque Paulo falava 3 línguas. Paulo era um fariseu criado aos pés de Gamaliel, ensinado aos pés de Gamaliel, filósofo, um grande homem, erudito, muito sábio, muito versado. Ele podia usar essa versatilidade que ele tinha por ser um advogado, um fariseu, um filósofo, um homem educado, um homem culto, um homem instruído, um homem polido, mas ele não usou. Mas em demonstração do espírito de poder. Veja, ele não usou nada da carne, porque ele era carne como nós somos carne, mas ele usou a demonstração do espírito de poder. Então diz aqui, cobrirás de ouro, ou seja, ele usou a natureza divina que Deus lhe deu de pregação, o poder do espírito, a vida, a glória e a natureza do ouro, do Espírito Santo, o Espírito de verdade, de realidade, o Espírito de realidade. Então ele usou isso. Então a pregação dele é demonstração do Espírito de realidade, de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, para que a fé não fosse apoiada na madeira de acácia, na humanidade, na carne, nas técnicas persuasivas, nas estratégias de oratórias mirabolantes, não, e sim no poder de Deus, e sim no espírito da realidade. Então veja que o testemunho de Paulo está falando a respeito, certo? Dele sendo um homem, fraqueza, temor, tremor. Não preguei com palavras persuasivas, mas com o poder do Espírito Santo, com demonstração, para que a vossa fé não fosse apoiada em mim, para que a vossa fé não fosse apoiada na minha carne. Então veja, Paulo está falando tão claramente aqui, irmãos, da sua fragilidade, do seu desespero até. E Paulo foi lá e fez uma grande obra. Bom, o Senhor Jesus também seguiu esse exemplo, porque ele é a arca, ele é a madeira de acácia revestido de ouro por dentro e por fora. E ele suou sangue no Getsemane. Ele poderia ter dito, Senhor,
Que seja na próxima Páscoa que eu venha morrer na cruz, porque eu estarei mais preparado. Olha como estou hoje, suando sangue. Pode ser na próxima Páscoa que eu me torne o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não. Ele suou sangue, ele falou, olha, vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A humanidade e a divindade falando ali, a carne fraca, o espírito pronto. Madeira é fraca, mas o espírito ouro está pronto. Você acha que o Senhor Jesus sentiu o que na cruz? Ele era homem. Ele se sentia bem? Ele falou em línguas na cruz, como os pentecostais? Ele caiu na unção do riso, lá naquela cruz? Não. A maior obra que já existiu foi feita com muita fraqueza, mas foi feita no poder do ouro, no poder do Espírito Santo. Então nós precisamos aprender com esses exemplos e fazer a obra de Deus, porque nós somos madeira, mas nós precisamos ter realidade, mais ainda, do ouro, coberta de ouro. Então Paulo continua aqui, falando da fraqueza, certo? Essa fraqueza da carne, né, da madeira. Em 2 Coríntios agora, Paulo está defendendo o seu apostolado. Hoje a gente tem Paulo como unanimidade, um ícone, um herói, o maior homem do Novo Testamento, o homem fora o Filho de Deus. Nós consideramos também Paulo maior que Moisés. Sim, nós consideramos a igreja, porque Paulo pegou os escritos de Moisés e explicou em Cristo. Então, mas no tempo de Paulo andava em fraqueza demais, ele tinha que ficar provando seu apostolado, e aqui parece que ele se irritou. Então ele vai dar uma defesa aqui, e aí ele vai falar da madeira, do varal de madeira na argola de ouro, falando da fraqueza. Olha só. Então ele diz assim, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Já que eu vou me gloriar numa coisa diferente que todo mundo. Todo mundo gloria em obras que fez. Eu vou gloriar, me exaltar em visões e revelações de Cristo, do Senhor. Olha só, essa era a mente dele. Vou me exaltar então nas visões e revelações do Senhor. Aí ele começa. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, falando dele, né? A experiência de 14 anos, desde que ele escreveu aqui o 2 Coríntios. Foi arrebatado até o terceiro céu. Então, primeira experiência. Olha só que doideira esse homem. Foi arrebatado até o terceiro céu. Todos nós cremos que a Nova Jerusalém está no terceiro céu. Todos nós cremos que o Senhor, né, que é o céu onde o Senhor habita. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Ele foi no lugar mais alto que existe, onde o Senhor habita. E foi tão real, uma realidade tão grande, que ele pode dizer, essa experiência, eu não sei explicar para vocês. Se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Só Deus sabe. De tão real que foi. De tão físico que foi. Não foi algo espiritual. Foi algo físico. E sei que o tal homem, falando dele, se tal homem é ele, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Olha, foi no segundo lugar. Então ele foi no terceiro céu. Depois ele foi arrebatado ao paraíso. Nós conhecemos o paraíso como o seio de Abraão, certo? E ouviu palavras inefáveis. Então olha só, ele ainda ouviu coisas assim que não são lícitas dizer, que não convém dizer, que são quase impossíveis de serem explicadas com palavras, as quais não é lícito ao homem referir. Então olha a experiência, olha como ele se gloriava em visões e revelações do Senhor. Aí, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então ele vai se exaltar naquilo que Deus deu para ele, certo? Pois se eu vier a gloriar-me, então, mas se eu ficar exaltado, não serei nécio. Ou seja, se ele se exaltasse, ele teria razão. Porque um homem que foi ao terceiro céu, que foi ao paraíso, que ouviu palavras inefáveis, não tem razão para se exaltar? Tem. Então Paulo diz isso. Se eu me exaltasse mesmo, eu não estaria errado. Porque diria a verdade.
Ou seja, é verdade isso. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em me ver ou de me ouvir. Aí agora começa. E para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, poxa, um homem que viu Jesus, que caiu do cavalo, ficou cego, foi curado, jejuou 3 dias, foi batizado com o Espírito Santo, foi levantado por Deus. O Espírito Santo separou ele para ser apóstolo. Ele vai ao terceiro céu, ele vai ao paraíso, ele ouve coisas inefáveis. Para ele não se exaltar, para ele não ficar ensoberbecido e inchado, irmãos, para ele não chegar para Pedro e dizer assim: olha, Pedro, você andou com o Senhor, mas eu fui ao terceiro céu. Você viu Jesus em carne e depois ressuscitado. Eu não, eu vi o Senhor glorificado já. Para ele não se achar, foi lhe posto um espinho na carne. Então ele foi ao terceiro céu, espinho na carne. Mensageiro de Satanás, ele foi ao paraíso, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Então veja que, para ele não ficar soberbo por essas duas experiências, veio 2 problemas na vida dele aqui, ó. O espinho na carne e o mensageiro de Satanás para esbofetear ele. Então, olha só, para ele ver que ele era homem, para ele não ficar exaltado por olhar o ouro e achar que aquele ouro era dele. Ele era um varal de madeira, só coberto de ouro. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Por 3 vezes Paulo fala: Senhor, eu vi o céu. Já pensou, irmãos? Eu vi o terceiro céu. Eu fui ao paraíso. Tira isso de mim. E o Senhor disse assim, ó. Então ele me disse, por 3 vezes, né? A minha graça te basta. Olha só. O favor basta para ele. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na nossa humanidade, na nossa fraqueza. Então veja que Paulo queria ser forte na carne. E Deus permitiu que houvesse o espinho mensageiro para que ele não fosse forte na carne, porque a carne nunca será forte. Deus opera na fraqueza. Então esse espinho só funciona se Paulo voltasse para a carne, se Paulo andasse na carne. Então o espinho ficava ali. Se Paulo voltasse para a carne, se Paulo se exaltasse, se Paulo ficasse se achando uma coisa que ele não era, se Paulo começasse a viver no status de ser alguma coisa, ele ia começar a sentir o espinho. Agora, se ele andasse no espírito, no ouro, que ele foi revestido, que é o espírito de verdade, o espírito de realidade de Cristo, como esse homem teve, ninguém teve. Se ele andasse nesse espírito, o espinho não funcionaria. O espinho só funciona na carne. Tem coisas na nossa vida que nós só sentimos terrivelmente se nós estivermos na carne. Se nós estivermos no espírito, nós não sentimos. E o mensageiro de Satanás. Então eu creio que o espinho na carne é a consciência de Paulo. Porque Paulo, ele perseguiu os irmãos. Paulo, ele prendia os irmãos, ele perseguia, prendia e dava voto para a morte. Então, pelo consentimento de Paulo, muitos irmãos morreram. Muitos irmãos. Jesus, quando apareceu para ele no caminho de Damasco, disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Paulo tinha essa realidade de saber que ele tinha matado, consentido em morte, dado voto de morte para pessoas que eram cristãs. E isso, se ele vivesse no espírito, ele não sentiria. Mas se ele voltasse para a carne, essa consciência terrível de ter sido responsável por tantas mortes, de tantos inocentes, isso pesava em Paulo. Isso pesava nele. Então, era um espinho para ele não voltar para a carne. Então, pensa que Paulo, ele preparou o apedrejamento de Estevão. Tanto que ele ficou com as roupas de Estevão. Parece que as pessoas que preparavam o apedrejamento de outras ficavam com as vestes como troféu. Saulo ficou com as vestes de Estevão.
essas coisas pesavam em Paulo. Paulo chegou a dizer, eu não sou nem merecedor de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então veja que Paulo foi em lugares em que ele tinha prendido pessoas, filhos de crentes, e dado voto, e esses filhos tinham sido mortos, e os pais estavam ali na igreja. E Paulo foi em lugares onde estavam esses pais. Já imaginou para Paulo, para essas famílias que perderam entes queridos por causa da perseguição, por causa da prisão e do consentimento de Paulo na morte deles? Então, se Paulo voltasse para a carne, Paulo tinha essa consciência muito pesada nele. E o mensageiro de Satanás aqui, eu acredito que seja os judeus que sempre perseguiram Paulo, esbofeteavam Paulo. Paulo apanhava, Paulo era apedrejado, e na maioria das vezes, ou em todas as vezes, eram judeus os responsáveis pelos apedrejamentos, pelos sofrimentos que Paulo sofreu. Paulo não teve tanto, ou quase nenhum sucesso entre os judeus. Ele teve sucesso entre os gentios. Aqueles sofrimentos que ele conta aqui, em 2 Coríntios capítulo 11, são sofrimentos terríveis. A maioria deles ele passou por causa de judeu. Então os judeus, assim como perseguiram os fariseus, homens da sinagoga, porque Paulo chegava em lugares e o primeiro lugar que ele ia era a sinagoga. De 3 a 4 sábados ele ficava nas sinagogas ali naquelas cidades, e sempre ele causava problemas ali. Ele nunca teve sucesso. Esses fariseus tinham perseguido a Cristo, e esses fariseus perseguiram Jesus. Jesus chegou a dizer que alguns lugares era a sinagoga de Satanás, porque esses homens eram homens do diabo mesmo, mensageiros do diabo. Então tem muita coerência para mim pensar assim. Então veja, ele pede para que ele fosse soberbo e ficasse bem. E o Senhor disse, não, você tem que andar em fraqueza. Você tem que deixar a tua carne fraca mesmo. Você não pode ter força em carne, porque carne com força é errado. Teu espírito tem que ser forte. O ouro tem que brilhar. Ninguém tem que ver madeira em você. Por isso que foi revestido de ouro. As pessoas têm que ver o ouro em nós. Então olha que coisa extraordinária. Então veja que nós precisamos entender que nós nunca vamos ser fortes na carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou isso no Getsêmani. E para quem Cristo falou isso no Getsêmani? Falou para os discípulos e era para ele mesmo. E ele foi orar e por 3 vezes orou. Então veja, meus irmãos, que nós nunca vamos ser fortes na carne, porque a carne nunca vai se converter, a carne não gosta de Deus, a carne não agrada a Deus, certo? Romanos capítulo 8, verso 8 vai falar isso assim muito claramente para nós. Então, nós devemos carregar a arca sabendo que nós somos homens, nós somos madeira, mas nós não podemos querer mostrar a madeira. Por isso que há o espinho na vida de Paulo e o mensageiro, para que a graça, o ouro, a minha graça te basta. O ouro basta para você, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então veja, que o poder aperfeiçoa na nossa humanidade, nas nossas fraquezas e fragilidades. E aí Paulo diz assim, então de boa vontade eu vou sentir prazer nas angústias, eu vou sentir prazer nas perseguições, nas injúrias, nas necessidades, por amor de Cristo, pois quando estou fraco é que sou forte. Pois quando a minha vida da carne está fraca é que eu sou forte no espírito. É quando eu estou mais consciente, eu tenho mais realidade do que eu sou revestido do ouro, do que a minha própria natureza, que eu sou forte. Olha que coisa tremenda. Então, para a gente entender melhor aqui, é uma madeira, certo? Revestida de ouro. É os varais para carregar o testemunho. Está falando de nós como igreja para carregar o testemunho. Nós vamos ter fraquezas. Paulo falou fraqueza, temor e tremor. Agora Paulo está aqui com problemas de fraqueza. Nós vamos continuar tendo fraquezas, mas a graça basta. Nós temos que ter realidade do ouro, certo? Agora, para falar dessa realidade do ouro, nós precisamos continuar aqui em Coríntios. Nós vamos ver aqui no capítulo de número 12 o que é ouro.
nós temos que levar o Senhor Jesus. Mas pela carne? Não. Nós não podemos ser uma igreja que carrega o testemunho pela carne, com ideias, como Davi. Eu vou carregar a arca num carro de boi virgem. Nunca ninguém colocou nada nesse carro de boi. Olha que ideia boa. Ideia da carne. Era boa? Era, porque um carro virgem foi feito para isso. De bois fortes, frondosos, o melhor carro. Mas estava errado, era a obra da carne. E deu em morte. Quando nós levarmos a arca na carne, nós vamos acabar morrendo, porque o peso é muito grande. Para a carne carregar o que Jesus é, o que Jesus fez, o que Jesus falou, é impossível. Era isso que Deus estava querendo mostrar. A carga tem que ser carregada nos ombros, pelos varais, madeira e o ouro. Então, olha o ouro, certo? Aqui, Paulo está dizendo a respeito dos dons. E os dons fala do ouro, certo? Porque os dons é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que procede da arca. O poder que o Espírito tem procede da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, das palavras de Cristo. Por isso que tem que estar ali, ó, as varas, nas argolas, certo? Então Paulo está dizendo aqui, ó, vou começar do 3 para você entender. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Então ninguém cheio do Espírito Santo, que vive a realidade do que o Espírito é, a realidade da pessoa que o Espírito apresenta que é Jesus, vai falar Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer. Esse dizer aqui não tem o sentido de falar palavras, como a gente fala assim, agora irmão, fala tal coisa. Palavras que as pessoas às vezes nem estão entendendo. Palavras decoradas ou palavras que alguém pediu para falar. Não, ninguém aqui, por outro lado, ninguém pode dizer, está querendo dizer de pessoas que estão vivendo tanto a ponto de falar. Porque você fala o que você vive. Primeiro você vive, depois você fala. A boca fala que o coração está cheio. A vida sai do coração. As palavras saem do coração. Então por isso Salomão diz que tudo que a gente deve guardar, guarda as saídas do coração. Ou seja, guarda as palavras que saem do coração. Certo? Então, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode viver o senhorio de Cristo a ponto de falar em obras, em verdade, que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito da realidade, o Espírito Santo. Então olha só, nós não conseguimos carregar a arca senão pelo Espírito da realidade. Ouro. Ninguém consegue ter esse senhorio da arca, o senhorio do propiciatório, o senhorio das palavras de Cristo se não for pelo Espírito Santo. É ouro, certo? Aí diz assim, ó, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Veja, né, que é um Espírito Santo usando pessoas com dons diversos. E também a diversidade nos serviços, a diversidade nos trabalhos. Mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades no trabalho. Uns aconselham, outros têm o dom de socorro, socorrer pessoas carentes. Outros têm o dom de aconselhar, de pregar, de visitar, de interceder, etc. Mas o senhorio é de Cristo, certo? E a diversidade nas realizações. Então muitas pessoas realizam muitas obras no Espírito, carregando a arca que a obra do ensino de Cristo. Mas mesmo Deus é que opera tudo em todos. É Deus que opera tudo em todos. A arca fala desse Deus em tudo e em todos. Aí o versículo 7 diz assim, ó, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, o Espírito vai me dar capacitações, dons, manifestações aqui seriam os dons, visando o que é útil, visando o que é proveitoso, visando um propósito. Então, meus irmãos, eu nunca vou ser usado pelo Espírito Santo se eu não carrego Jesus. Se eu não carrego o testemunho, se eu não tenho compromisso com o testemunho. A igreja precisa ter testemunho, ter compromisso com o testemunho de Jesus, com a pregação, com a evangelização, com ganhar almas. Senão os dons não fluem, porque o Espírito não vai dar dons para a gente levantar como troféus da nossa espiritualidade. Não. O Senhor não vai nos exaltar e
erguer nosso nome lá em cima e dizer, olha os dons que eu dei para ele, simplesmente para dizer, fulano tem dons. Não, ele dá para aquilo que é proveitoso, como diz o versículo 3, para declarar que Jesus Cristo é o Senhor, não para nos declarar, certo? O versículo 8 diz assim, ó, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outra palavra, ao segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Veja o Espírito, o ouro, a vida, a natureza e a glória de Deus. A outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outra capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então veja que esse ouro está falando das manifestações do Espírito. Nós só vamos ter acesso às manifestações do Espírito se nós nos colocarmos nas argolas da arca. Não tem sentido nenhum sermos varais fora das argolas. Você consegue entender? Fora do chamado, porque o chamado para pregar, para ser testemunha, é uma oportunidade vinda de Deus. E nós, como varais, nós precisamos estar dentro das argolas, dentro dessa oportunidade do nosso chamamento. Cada um tem um chamado. Glória a Deus por isso. Então os dons têm essa finalidade de nós carregarmos a pessoa, a obra e o ensino de Cristo. Veja que Paulo lista aqui nesse texto 9 dons. São 3 grupos de dons, certo? Os dons de poder, que é o dom da fé, o dom de operação de milagre, e os dons, no plural, de curar. Os dons de revelação, que é a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. E os dons de fala, que é a variedade de línguas, a interpretação de línguas e a profecia. Então isso é ouro. Esse ouro, ele está sobre as madeiras que estão, é lógico, dentro das argolas. Porque se você não está dentro das argolas, você é só madeira. Ninguém vai colocar ouro em varais que não têm utilidade. Se os varais não estão conectos às argolas, não tem necessidade de gastar ouro ali. É só madeira. Agora, quando nós estamos inseridos nas argolas da oportunidade que Deus nos dá, na capacidade que Deus nos dá de levar o Evangelho, então nós somos revestidos desse ouro. Glória a Deus por isso. Então veja que vai além ainda. Aqui no livro de Gálatas, olha quanta coisa está falando desses varais para a gente carregar o testemunho, para a gente ter realidade do Espírito de testemunho que está em nós, a gente pregar. A verdadeira igreja, ela não pensa em vir à igreja só para ser abençoada em alguma área da vida que está tendo uma carência, mas a verdadeira igreja, ela tem o testemunho como princípio de vida. Ela é um varal na arca, nas argolas da arca. Certo? Então olha só, nós não podemos ser essa igreja egoísta, essa igreja que mais se parece com um bezerro de ouro do que com castiçal, essa igreja que é mais interesseira nas mãos do Senhor do que no próprio Senhor, essa igreja que, se Deus der tudo e não for com ela, ela prefere o tudo de Deus menos a presença de Deus. Nós não podemos ser essa igreja que as pessoas que estão vendo a igreja apenas como um lugar de realização de desejos, realização de sonhos, um lugar mágico. Não é um lugar para se cultuar, se servir ao Senhor, ter um Senhor e ser um servo. Não, nós precisamos ser esses varais, certo? Esses varais revestidos de ouro para carregar essa arca, meus irmãos. Então em Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ver aqui no verso 22, o ouro revestindo a madeira. A madeira é fraca, mas o ouro faz isso aqui, ó. Paulo falou do ouro, mas o fruto do Espírito olha, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito da realidade. Quando você tem a realidade, quando você tem a revelação da pessoa de Cristo, acontece um fruto em você. Frutifica.
Quando Paulo fala da carne aqui, ele fala de obra, de trabalho, de esforço do pecado. Quando Paulo vai falar do Espírito, ele fala de fruto, nasce em você. Qual que é a realidade do Senhor Jesus em você? É o fruto do Espírito de realidade de Cristo. Qual é? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então veja que o ouro é essa vida no Espírito, essa natureza de Deus, essa glória de Deus. É vida, natureza e glória. Vida de Deus, olha aí, fruto do Espírito, vida de Deus. Qual que é a vida de Deus? Amor, alegria, paz, longanimidade. É esse ouro que faz a gente ter isso. Os cristãos que não têm amor, que nunca estão em alegria, que nunca têm paz, que não são pacientes, que não são benignos, que não são bondosos, que não são fiéis, que não têm mansidão nem domínio próprio, talvez eles ou estejam vivendo muito na carne, ou talvez nunca tiveram encontro com Cristo, porque o fruto do Espírito é isso. Então, esse cobrir de ouro a madeira, certo? E também, meus irmãos, é muita coisa, né? Esses varais nas argolas. Olha só, a igreja foi chamada para cumprir o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é Cristo, cabeça, e a igreja, corpo. O propósito antes de criar a terra, antes de criar os cosmos, os mundos, o nome que você queira dar, na mente de Deus, é Cristo, e a igreja carregando, levando a arca, levando Cristo e sua obra e sua palavra. Então a gente vai ver aqui em Efésios capítulo 4, verso de número 11. Diz assim, ó: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então veja que esse ouro está falando dos ministérios de Cristo. O ministério de Cristo é apóstolo, é profeta, é evangelista, é pastor e é mestre. Isso é ouro. A obra de Deus deve ser feita, então, com os dons do Espírito, com fruto no singular, que é um fruto só, com 9 manifestações, com 9 partículas, o fruto do Espírito, e os ministérios de Cristo, que são essas capacidades para nos tornarmos homens que são dotados da capacitação de Cristo para poder edificar o corpo de Cristo, certo? Então, esse é o sentido dos varais aqui. Olha só. Vou voltar para Êxodo, aí a gente termina. Êxodo 25. Meu Deus, que estudo maravilhoso, né, irmãos? A gente tem que testemunhar a palavra do Senhor. A gente tem que testemunhar essa palavra. Versículo 13. É o que nós estudamos hoje. Farás também varais de madeira de acácia, as cobrirá de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Então nós vimos aqui, certo? Que deve ser colocado na arca, para carregar a arca. Nós devemos ser introduzidos em Cristo, para carregar o testemunho de Cristo. Introduzidos em Cristo para carregar o testemunho de Cristo. Meus irmãos, você possa fazer uma análise, meditar no seu cristianismo, para a glória de Deus.